A gente está em contato agora com Éden Valadares, que é secretário nacional de comunicação do PT. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Marcela. Eu que agradeço pelo convite. Uma segunda-feira de alegria para a luta popular e para a participação social no Brasil. Secretário, bom, a gente viu as manifestações, né, que a esquerda tem tido muita dificuldade de reunir multidões e nesse momento a gente consegue ver que de fato conseguiu reunir bastante gente. Se a gente for somar Copacabana e Paulista, mais de 80 mil pessoas apoiando, então, pautas que são basicamente propostas e apoiadas pela direita, como o projeto da anistia, evidentemente, e também a PEC da blindagem, também apoiada por parlamentares do Centrão. Como é que o senhor viu esses atos? Foi ali mais um tiro no pé que a direita deu e também acabou beneficiando, né, esse discurso, esse apoio para a esquerda, para o governo Lula? Olha, Marcela, eu penso que a gente vem num acúmulo de mobilizações que vem ganhando as ruas do Brasil. A gente já tinha mobilizado muito bem no 7 de setembro, junto com os movimentos sociais, com o Grito Unidos, e agora, ontem, no dia 21, realmente uma manifestação maior, que chegou a todos os estados da federação, em Brasília e todas as capitais, mais de 70 cidades mobilizadas, penso eu, em defesa da democracia, em defesa da soberania, em defesa das leis no Brasil, porque, Marcela, infelizmente, entre a anistia e a Constituição, a direita escolheu a impunidade. Então, a sociedade brasileira reage, a sociedade brasileira atende à convocação do PT, dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, dos artistas, dos intelectuais, em defesa das leis. Nós precisamos reiterar o valor da Constituição, da cidadania e da democracia. A democracia, Marcela, é o império das leis e ela deve servir para todos e todas, sem exceção. Ninguém está acima da Constituição, ninguém está acima das leis, e a proposta de anistiar quem cometeu crime contra a democracia, quem planejou o assassinato de adversários, ou a ideia de ter um salvo-conduto, uma impunidade prévia para parlamentares ou para quem tem mandato cometer qualquer tipo de crime, acho que passou do limite do que é tolerável pelo cidadão, pela cidadã, pela sociedade brasileira. E a sociedade reage, então, à nossa convocação, e como você mesma disse, foi um processo de mobilização amplo por todo o Brasil e todas as capitais, com grande adesão. Agora, secretário, antes de eu passar a bola aqui para o Bonin, só fazer um questionamento que 12 parlamentares do PT votaram a favor da PEC da blindagem, né? 12 parlamentares do PT na primeira votação na Câmara não acompanharam a indicação da bancada. É importante dizer que a opinião do PT e a opinião majoritária da bancada foi de aprovar uma posição contrária. Aqueles parlamentares vinham num processo negocial com parte, eu vou chamar assim, do que comumente a gente chama de centrão, entendendo que a anistia ou a derrota da anistia na Câmara dos Deputados seria possível atrair esse setor da direita, esse setor do espectro político de centro na Câmara dos Deputados para acompanhar a votação, e eles tentaram, digamos assim, fazer um gesto a essa parcela do Congresso Nacional. Não é a posição do PT, esse gesto não é a posição oficial do PT, ao contrário, nós já fechamos questão, por exemplo, no Senado, a bancada vai votar toda contra. Foi uma tentativa de negociação frustrada que, infelizmente, esses companheiros apostaram, infelizmente deu errado, e penso eu que, mais do que o PT, eles próprios têm pagado um preço ante o desgaste que isso tem gerado nas suas bases eleitorais, nas suas bases políticas. Mas, insisto, quem ficou entre a Constituição e a anistia e optou pela impunidade foi a direita. O PL votou, o partido de Bolsonaro votou integralmente a favor da PEC da impunidade. A direita votou quase que integralmente a favor da PEC da blindagem, enquanto o PT fechou posição contrária, e estamos em estado permanente, Marcela, de mobilização. Estaremos nas ruas sempre que necessário, estaremos cotidianamente nas redes, acumulando força, mobilizando os setores da sociedade, forças vivas da sociedade, para não permitir esse retrocesso. A agenda do Brasil, a agenda do povo brasileiro não é anistia,
não é impunidade, não é passar pano para quem cometeu crime no nosso país. É fazer valer a Constituição. A agenda do Brasil é prosperidade, é combate à desigualdade, é combate aos privilégios, como tem demonstrado o presidente Lula no seu governo e nas ações legislativas que estão em tramitação no Congresso Nacional. E aqui eu destaco o imposto de renda, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês, que nós esperamos que seja aprovada ainda essa semana, como tem a PEC da Segurança Pública, que permitirá ao governo do presidente Lula combater o crime organizado no país, doa quem doer, como tem também os programas do Vale Gás, e a PEC da escala 6x1, que a gente espera que evolua no Congresso Nacional, que a gente tem certeza que vai gerar mais emprego, mais oportunidade, mais inclusão, dando 4 dias de jornada de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras com 3 dias de descanso. Já é assim em muitos países e tenho certeza que os empresários no Brasil, as empresas, os trabalhadores das centrais sindicais, a gente pode encontrar caminho no Congresso Nacional de flexibilizar, de acabar com a escala 6x1 e aprovar uma nova jornada de trabalho no nosso país que gere, insisto, oportunidade e riqueza para o povo brasileiro. Robson Bonin, nosso colunista, está com a gente. Bonin, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcela, bom dia, secretário, pessoal que está nos acompanhando em casa. Secretário, a gente tem acompanhado nos últimos dias, na última semana principalmente, uma estratégia muito forte do PT e de outros partidos de esquerda nas redes para centrar fogo no presidente da Câmara, Hugo Motta. Ele sofreu um desgaste inegável por ter patrocinado essa agenda, mas ainda assim a agenda passou na Câmara, E o Hugo Motta foi eleito presidente da Câmara com apoio do PT, assim como o apoio dos bolsonaristas. E nesse momento ele escolheu atender, colocar a Câmara a serviço dos bolsonaristas. Como é que o PT pretende responder a isso e de que forma se dá daqui para frente a negociação de assuntos relacionados ao PT e ao Hugo Motta lá na Câmara? Olá, bom dia, Robson. O PT apoiou a eleição do presidente Hugo Motta, entendendo que ele colocaria o regimento interno, a Constituição, o bom senso e as leis brasileiras acima das disputas político-partidárias que são naturais do Congresso Nacional. Mas me parece que nessa tentativa do presidente da Câmara de dialogar com a esquerda, dialogar com o PT, de dialogar com a extrema-direita, como é o PL, dialogar com a direita, como é o centro, ele tem encontrado alguma dificuldade de manter um certo equilíbrio. Na nossa opinião, encampar, colocar em votação pautas tão retrógradas, que significam um retrocesso tão grande para a sociedade brasileira, não tem pegado bem, e não me parece que seja essa o anseio da sociedade brasileira, não me parece que seja esse o desejo da sociedade brasileira. Em vez do Congresso Nacional estar debatendo impunidade, blindagem ou anistia para quem cometeu crime, a sociedade, insisto, ontem deu um exemplo forte de que acredita que a agenda é outra. A agenda é combater privilégio, a agenda é gerar mais oportunidade, a agenda é pensar na melhoria de vida da qualidade do povo, aquilo que muda para melhor a qualidade de vida do povo. Então, o presidente Hugo Motta realmente recebeu o nosso apoio. O processo, esse projeto já passou na Câmara. Nós vamos trabalhar, o PT vai trabalhar para ampliar a adesão de mais partidos ao que nós estamos chamando de Veta Senado, de vetar as duas iniciativas, seja da anistia, seja da impunidade. Eu diria, um comentário aqui pessoal, não é a posição do PT, Robson, que é difícil a gente manter o equilíbrio se a gente prometer a mesma coisa para os dois lados, sabe? É sempre melhor o bom senso prevalecer, a Constituição prevalecer, o regimento interno prevalecer. O presidente Hugo Motta ainda tem muito tempo de mandato e nós seremos parceiros na medida que ele queira, ou que ele busque o equilíbrio e saiba encontrar o que é urgente, o que a sociedade brasileira cobra, o que o povo brasileiro quer. À medida que a Câmara dos Deputados e a sua mesa diretora voltarem a ter sintonia com esse querer, com esse desejo da população, eu penso que o mandato dele e de toda a mesa diretora vai encontrar mais paz, mais naturalidade.
Agora, secretário, como que a gente vê, né, enfim, toda essa manifestação contra a anistia, a PEC da blindagem, em relação à anistia, o que ganha força agora no Senado, o que pode ganhar força, não é a anistia em si, mas a dosimetria que estaria sendo até negociada internamente nos bastidores com o ministro da STF. Como que o PT vê a questão da dosimetria para os condenados pelo 8 de janeiro, enfim, pela tentativa de golpe, essa revisão, né, da dosimetria? Marcela, eu penso que, primeiro, a tese da anistia ao ex-presidente Bolsonaro, ou aqueles que articularam, planejaram e tentaram dar um golpe no nosso país, essa tese está derrotada. Está derrotada em qualquer pesquisa de opinião pública. Todas que foram reveladas ao longo das últimas semanas mostraram que o povo brasileiro é contra essa anistia, ou seja, é contra dar impunidade àqueles que, inclusive, já foram condenados, devidamente condenados, tiveram a oportunidade de apresentar suas defesas, tiveram a oportunidade do contraditório e foram condenados. Então, eu queria primeiro dizer que, penso eu, que está claro, está evidente, está nítido que a tese da anistia ela já foi derrotada. Essa coisa que foi pautada no finalzinho da semana passada sobre dosimetria ou sobre flexibilizar o conceito de anistia, nós do PT não podemos emitir opinião sobre algo que não foi formalmente apresentado. Ou seja, qual que é a redação sobre isso? Qual que é a elaboração sobre isso? A gente vê, Marcela, com muita preocupação a ideia de flexibilizar, de mudar o Código de Processo Penal no Brasil, de mudar o conjunto das regras criminais no Brasil por uma demanda conjuntural para atender interesse de uns poucos condenados ou de uns poucos réus. Uma coisa é se o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado convocam os partidos políticos, a sociedade, os juristas, o meio jurídico como um todo, para a gente debater a atualização do nosso Código Penal. Outra coisa é a gente aprovar, e me parece que nem é constitucional aprovar via proposta de emenda à Constituição, via PEC, a relativização das penas ou a revisão para menos, para menor, para abaixar as penas. Eu penso, nós do PT primeiro dizemos, não dá para ter opinião ou oposição sobre aquilo que sequer foi formalmente apresentado, que ainda orbita no campo do bastidor, no campo informal. Segundo, que nós vemos com muita preocupação essa ideia da gente fazer revisões em algo tão caro para o Brasil, como o Código de Processo Penal ou o Código Penal do nosso país, para atender interesses imediatos, particulares, conjunturais. Doutor, para trazer um assunto quente que acabou de sair aqui para a nossa conversa, que os Estados Unidos acabam de anunciar mais uma rodada de sanções. Dessa vez incluíram o nome da mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Bars, na lista, né, de pessoas alvos de sanções pela Lei Magnitsky. Uma resposta dos Estados Unidos ao julgamento do STF que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de cadeia, né, por plano de golpe de Estado. Como é que o PT pretende, secretário, se movimentar que está se dando, né, a nível internacional? São questões políticas que envolvem, né, o governo americano decidiu usar a força, né, medidas econômicas e medidas agora contra figuras que não têm nenhuma relação com a atividade pública do Supremo, para aplicar sanções, né, uma questão política sendo discutida dessa forma. Como é que o PT pretende se mover? Que discurso ele vai levar para a militância? Que espaço que há para o partido atuar nessa questão? Olha, Robson, o PT não vai abrir mão, primeiro, de defender a soberania nacional. O Brasil é um país soberano, independente, que respeita as demais nações do mundo, do globo, e também quer ser respeitado. As iniciativas, as ações tomadas pelo atual governo dos Estados Unidos, do governo do presidente Trump, não só contra o Brasil ou contra cidadãos brasileiros, mas também contra outros países, não encontram paralelo na história das relações internacionais ou do comércio internacional no mundo. Infelizmente, não há parâmetro para definir isso. Não são, a meu ver, ações
diferentes do que sanções. Sanções econômicas, sanções políticas imprimidas a países ou a indivíduos por conta de uma vontade política daquele governo, do atual governo dos Estados Unidos. É uma ação sem paralelo na relação histórica entre o Brasil e os Estados Unidos, uma relação de mais de 200 anos. É uma ação sem paralelo na história das relações internacionais e que o mundo está vendo como reagir. O Brasil tem buscado se articular, não se isolar. A gente mantém o diálogo multilateral com os países da América do Sul e da América Latina, com os BRICS. Insistimos em denunciar essa prática na Organização Mundial do Comércio e em todas as esferas de multilateralidade da ONU, da Organização das Nações Unidas. O Brasil não vai abrir mão de se defender e de denunciar esse ataque. Então essa é a posição do PT, a posição histórica do PT em defesa da nossa soberania. E aí, mais uma vez, se aqui no campo interno, Robson, vou insistir, entre a Constituição e a anistia, a direita optou pelo caminho da impunidade, por passar pano na corrupção e por perdoar aqueles que cometeram crime, infelizmente, no cenário externo, também a notícia não é muito boa, porque entre a soberania e a defesa da independência do Brasil, o bolsonarismo, a direita brasileira, se alia a adversários estrangeiros que estão atacando cidadãos, instituições e o próprio país. Infelizmente, essa é uma postura de traição à soberania do país, à nossa independência, e o PT fará a denúncia dessa prática internacionalmente e aqui dentro, e vamos continuar reafirmando que o Brasil só tem um dono. Não tem um dono lá fora, só tem um dono que é aqui dentro, e o dono do Brasil é o povo brasileiro. Cabe a ele a sua autodeterminação, cabe a ele, o povo brasileiro, nos guiar e definir qual caminho nós vamos tomar. E espero nós, o PT, esperamos que esse caminho seja sempre o da paz, o da cultura da paz, da relação amigável com todas as nações do mundo, respeitando todo mundo, dialogando com todo mundo, mas também exigindo respeito. Secretário, para encerrar, uma última pergunta que também está relacionada a esse tema, né? Esse discurso da soberania, né? Até do patriotismo, que é um discurso muito utilizado até então pela direita e que depois, enfim, de todas as sanções que foram articuladas pelo deputado Eduardo Bolsonaro ali com o governo Trump, acabaram se voltando contra eles próprios, e é um discurso que a esquerda agora se apropriou muito bem, tem utilizado isso e colhido bons frutos. Qual deve ser o discurso até as eleições do ano que vem? O que mais deve prevalecer? Marcela, a sua pergunta é muito boa, mas eu penso que a esquerda não está se apropriando nem do discurso nacionalista, nem da defesa do país. A rigor, a nosso ver, está acabando a apropriação que a direita e que a extrema-direita fazia dos símbolos nacionais, do orgulho nacional, da defesa do nosso país. Essas máscaras estão caindo, a sociedade brasileira está podendo ver de maneira cristalina quem realmente defende o Brasil e quem está se articulando com adversários externos. Quem realmente ama o seu povo e quem está colocando os interesses do povo abaixo dos interesses individuais, dos interesses do seu partido ou da sua família. Está ficando claro para a sociedade brasileira quem é que verdadeiramente, no debate sobre combate à corrupção, quer ver implementada a Constituição, as leis, e quem foi julgado e condenado cumpre pena, e aqueles que, de novo, defronte o debate de corrupção, em vez de optar pelo doa quem doer, em vez de optar pela lei que deve valer para todo mundo, é esse o espírito da democracia e da cidadania, está optando pelo caminho da anistia, pelo caminho da impunidade. A esquerda não está se apropriando desses valores. Esses valores são do povo brasileiro e nós estamos devolvendo ao povo brasileiro a sua bandeira, as suas cores, o verde, amarelo, azul e branco. Estamos devolvendo o nosso hino nacional, o orgulho de ser brasileiro e a defesa da nossa independência. Muito bem, a gente conversou com Éden Valadares, secretário nacional de comunicação do PT. Secretário, obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Volte sempre. Bom trabalho. Obrigado, Marcela. Obrigado, Robson. Estamos sempre aqui à disposição.